Glória a Deus. Vamos lá. As crianças podem ir lá para a salinha lá. Como é que vocês estão? Tudo bem? Amém? Glória a Deus. O pastor pediu para que eu pudesse estar pregando nessa noite. Então, aí ontem eu estava pensando sobre o que a gente poderia meditar e eu acho que Deus falou comigo. Amém? O tema da mensagem de hoje é: no caminho, muita coisa acontece. No caminho, muita coisa acontece. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais esse momento, Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, agora nós estaremos meditando na Tua Palavra, Pai. Nós já sabemos que o Senhor já vem falando desde o início do culto, Pai. Desde quando nós nos propusemos a vir à Tua casa, Pai, o Senhor já vem falando aos nossos corações. Agora, Pai, que o Senhor possa falar diretamente, Pai, e que nós possamos sair daqui diferente da forma como nós entramos, Pai. É isso que eu te peço, eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Opa. Gente, desculpa. É porque no final do culto eu fico empolgado. Tá filmando eu aqui? Ô menino. O Isaac está em casa assistindo o culto com seus amigos da faculdade, né? E está lá na casa dele. E hoje é aniversário de um amigo dele. E ele falou: pai, ele ficou triste porque o senhor não falou que é aniversário dele. Eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para o Delay. Delay é o nome dele. Aí, Delay, Deus abençoe a tua vida, filho, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe de forma rica e poderosa. Amém. Vamos lá. Então, eu estava pensando, ontem o pastor me pediu para que eu pudesse estar pregando essa semana. E aí eu comecei a pensar sobre um tema, e eu resolvi falar sobre a caminhada de um discípulo. O tema da mensagem é: no caminho, muita coisa acontece. Então, que caminho é esse, né? A caminhada de um discípulo. Então, eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu não vou ler todo o texto, porque é muito grande, mas eu vou contar a história do que está dizendo aí, mas alguns versículos a gente vai ler. Então, Lucas 24, a partir do versículo 13, tá? Nessa caminhada em que estamos, para onde estamos indo, acontecem algumas coisas que são importantes para que a gente possa destacar e compreender o todo da nossa vida cristã. Quero mostrar que o caminho é tão importante quanto o seu destino. Então, se nós temos um caminho, nós temos um destino, nós vamos chegar em algum lugar. Na verdade, o caminho que você vai pegar, o que irá acontecer durante esse percurso, é o que vai determinar o seu destino. Então, o caminho que você pega e o que acontece nesse caminhar, durante esse caminho, né, até o local, até o seu destino, é o que vai determinar o seu destino. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim, ó: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A parte B do versículo fala: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial pelo qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Então nós sabemos que neste caminho nós temos que chegar até o final, e esse final, de acordo com o apóstolo Paulo, nós vamos receber um prêmio celestial. Qual que é? Viver com Ele para sempre, amém? Então a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, e antes disso eu vou contar a história para que vocês possam entender do que eu estou falando. Lucas 24, ele conta, o 24 é o último versículo, o último capítulo
do Evangelho de Lucas, e lá ele relata o domingo de Páscoa. Então, o que aconteceu no domingo de Páscoa? Então, nós sabemos que as mulheres foram de manhã cedinho para o túmulo de Jesus, e chega lá, a pedra já tinha rolado, Jesus já não estava mais lá, e elas começam a ficar tristes, né? Ela olha e fala, nossa, meu mestre não está mais aqui, o que aconteceu? Aí chegam dois anjos chegam para ela e falam assim, por que vocês estão tristes? Aí ela fala, o nosso mestre não está aqui, pegaram, não sei o que aconteceu com o nosso mestre. E aí ele pega e fala assim, vocês não podem procurar os vivos nos lugares onde estão os mortos, aqui não é o lugar dele, lembre-se do que ele disse, que ele iria ressuscitar. E aí elas lembraram, e aí aqueles anjos desapareceram, e elas saem correndo, elas vão para o lugar onde estão os discípulos, que foi o lugar onde estavam os discípulos todos reunidos ali, e ela chega e fala, o nosso mestre não está mais lá no túmulo, ele ressuscitou. E aí os discípulos falam assim, não é possível, e Pedro pega e sai correndo, e vai até o túmulo, chega lá, e de fato, o túmulo está vazio, Jesus não estava mais lá, e aí ele realmente vê que Jesus não havia ressuscitado. No versículo 13, começa a contar a história que eu vou falar nessa noite, que é os dois discípulos no caminho de Emaús. Esses dois discípulos ainda estavam no domingo, e eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, que é cerca de mais ou menos 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús. Eles estavam andando, e nessa caminhada eles estavam conversando, falando sobre o quê? Sobre o que tinha acabado de acontecer, sobre a morte de Jesus. Na realidade, eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas eles estavam conversando sobre isso, sobre os acontecimentos que tinham acontecido. E nessa caminhada, Jesus aparece e fala assim, o que vocês estão conversando aí? O que vocês estão discutindo? E aí eles falam assim, como assim você não sabe? Será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Ele fala, me conta aí o que aconteceu. E aí eles pegam e contam, falam, Jesus, aquele homem que era poderoso em palavras, em milagres, que disse que era o Messias e tudo, mataram ele e ele morreu. E agora? O que a gente vai fazer? O que pode acontecer conosco? Eu sei que ele disse alguma vez, os discípulos lá estavam falando, né? Eu sei que ele disse algumas vezes que ele iria ressuscitar. De fato, algumas mulheres foram no túmulo dele e viu lá que ele não estava mais lá. E depois um discípulo também correu lá e viu que também não estava. Mas a gente não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? E aí Jesus começa a conversar com eles. Fala assim, vocês não prestaram atenção, vocês não entenderam. Ele não disse que ele teria que morrer e sofrer tudo aquilo que ele sofreu, para que ele pudesse ir para o céu e lá preparar um lugar para a gente e tudo. E foi conversando. Durante toda essa caminhada, Jesus foi explicando tudo aquilo que deveria acontecer, baseado no Antigo Testamento. Chega no determinado momento, onde eles estão chegando já em Emaús, já está ficando a noite, aí os discípulos eles olham para ele e falam assim, fica com a gente, já está muito tarde, dorme aí, fica aqui. E aí Jesus ele pega e fala, tá bom, eu vou ficar com vocês. Jesus chega, entra na casa, senta, e aí eles vão ceiar, né? Eles vão jantar, eles vão comer. E ali, Jesus ele pega e faz sempre aquilo que ele provavelmente sempre fazia. Ele partia o pão, dava graças a Deus e dava para as pessoas. Nesse momento de partir o pão, é onde os olhos deles se abriram e eles, caraca, esse daqui é Jesus. E aí eles perceberam que eram Jesus, e aí Jesus ele desaparece. E aí eles pegam e falam assim, nossa, o nosso coração não ardia de tal forma quando ele começava a falar sobre as Escrituras. E aí os dois resolvem voltar para Jerusalém para contar aquela história que tinha acabado de acontecer. Eles voltam para Jerusalém, chega lá para os discípulos e começa a contar, olha, Jesus realmente ressuscitou, a gente esteve com ele, e a gente só viu na realidade que era ele, quando ele partiu o pão, o que provavelmente ele sempre fazia, ele partiu o pão e a gente viu aquilo, e aí ele desapareceu. Nesse exato momento, Jesus aparece. Ele entra na casa, e aí, nossa, eu achei que o senhor ia falar alguma coisa, pensei que era o microfone. Ele entra na casa, Jesus ele entra na casa, e aí todos os discípulos ficam todos desesperados, né, assustados, o que é isso, é um fantasma? E Jesus fala, calma, não é um fantasma, sou eu mesmo, sou Jesus, olha as marcas das minhas mãos, dos meus pés, eu sou Jesus. E eles ainda meio achando que aquilo era um fantasma ainda, e aí ele pega e fala assim, vocês têm alguma coisa para comer aí? Então me dá aí, vamos comer. Aí ele senta e come, e assim eles veem que de fato é Jesus em carne e osso, porque ele comeu. E aí Jesus ele pega e fala das últimas instruções, fala,
vocês têm que ficar aqui agora, todo mundo junto, e porque do céu vocês vão ser revestidos de poder. Então fica aqui que vai estar tudo certo. E aí no final, Jesus ele pega, no finalzinho do capítulo, Jesus ele é levado aos céus. E acaba o livro de Lucas. O capítulo 24 é toda essa história do domingo de manhã. Não necessariamente tudo isso aconteceu no domingo de manhã, porque logo depois a gente sabe que acontece que Jesus aparece várias outras vezes, mas esse é um relato bem resumido de Lucas. E no versículo 13 e 14, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Diz assim, o versículo 14. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A primeira coisa que a gente consegue entender desse texto, dessa história toda, a partir do versículo 13, o que acontece? Lembra que eu falei que no caminho muita coisa acontece? No começo da nossa caminhada, no caminho, existe uma conversa. Que conversa é essa? Você pode reparar que, pelo menos eu sou assim, mas provavelmente você também deve ser, que quando você aprende alguma coisa nova sobre a Bíblia, sobre Jesus e todas aquelas coisas, o que você quer fazer? Você quer contar, você quer conversar, você quer falar sobre aquilo. Pelo menos eu sou assim. E aí você começa a falar sobre aquilo. E não importa onde você ouviu, seja que você ouviu o pastor pregando, na EBD, no discipulado, em algum livro que você leu, alguma mensagem que você ouviu, um podcast, seja lá onde for, você ouviu aquilo é novo para você e você quer compartilhar, você quer contar, você quer conversar, você quer falar sobre aquele assunto. E eu sou muito disso. Quando eu estou em casa, estou ouvindo alguma mensagem, ou estou ouvindo algum podcast, e a Mari não está comigo, e aí a hora que eu termino, eu pego e vou e falo para ela, nossa, Mari, olha isso, não sei o que lá, e conto toda aquela coisa que eu acabei de descobrir, que eu achei interessante, ou quando eu leio algum livro e eu marco lá, e eu falo, caraca, isso daqui é muito bom, preciso falar sobre isso com alguém. Isso é normal, você precisa conversar, você fala sobre aquilo. E na caminhada cristã não é diferente. Quando você está no caminho, você precisa falar. Tem um livro que eu estou terminando de ler, que diz assim, Nova Mentalidade, conversas em torno da carta de Paulo aos Filipenses. Conversas. Nós precisamos conversar a respeito de tudo aquilo que aconteceu. O que aconteceu? Jesus morreu, mas também ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que essa mensagem chegou até nós. Porque várias pessoas foram conversando sobre esse assunto, foram falando sobre esse assunto. E no nosso caminho, como eu disse, muitas coisas acontecem. Uma das coisas que acontecem é conversa. Converse sobre Jesus. Fale sobre Jesus. E nós devemos estar preparados para isso, para um tipo de conversa parecido com o que Filipe teve. Abre comigo lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Todos acharam? Amém? Amém? Atos capítulo 8, a partir do versículo 28, diz assim: estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Aí pula lá para o versículo 35. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. O que aconteceu nessa história? No caminho que essa pessoa, que seu eunuco estava fazendo, aparece Filipe e eles começam a fazer o quê? Conversar sobre o quê? Sobre tudo aquilo que havia acontecido. Sobre Jesus, sobre o que Jesus faz, sobre quem Jesus é, o que ele fez. E tudo isso, nós também, no nosso caminhar, no nosso caminho, quando você estiver indo ao seu destino, e nós já vamos falar sobre isso, você deve conversar sobre Jesus. Você deve falar sobre Jesus. Fale sobre tudo o que aconteceu. Conte essas boas novas. Ensine sobre as boas novas.
E sabe o que acontece quando no caminho a gente vai falando sobre Jesus? Lucas 24:15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Quando você passa a falar com Jesus, quando você passa a falar de Jesus, Jesus, ele aparece. Jesus, ele começa a andar com você. E agora essa caminhada não é mais solitária, você não está mais sozinho. Você começa não só a conversar, a falar sobre Jesus, mas você começa a falar com Jesus. Na caminhada cristã, nesse caminho que você vai percorrer, não só converse sobre Jesus, mas fale com Jesus. Aqui na igreja o pastor acabou de falar que a gente está fazendo um jejum, né? Jejum, oração e leitura da palavra. Se você, na sua caminhada cristã, se você agora está fazendo um jejum e você não fizer esse combo, né? A oração e a leitura da palavra, você só está deixando de comer alguma coisa que você gosta. Mas quando você coloca esse jejum juntamente com a oração e com a leitura da palavra, você passa a falar com Jesus. Não só falar sobre Ele, como nós estamos fazendo aqui agora, mas nós começamos a falar com Ele. E quando nós começamos a falar com Ele, coisas vão acontecendo. A nossa caminhada é diferente. O nosso destino vai se traçando diferente. Porque agora nós não estamos falando só sobre Ele, nós estamos falando com Ele. E a transformação começa a surgir, amém? Ele está andando com você, lado a lado. Ele te ouve, te entende, te ama, te salva, te transforma e te capacita a falar sobre Ele. Mas você precisa primeiro falar com Ele. Fale com Ele em oração. Um jejum eficiente é aquele que colocamos toda a nossa devoção em leitura e oração. Fale com Ele. Ele já se aproximou e está andando ao seu lado. Amém? Continuando aqui, o terceiro ponto da nossa mensagem é: não só no caminho, mas na tua casa. No seu caminhar, na sua vida cristã, nós já vimos que nós começamos a falar sobre Ele, porque é isso que nós devemos fazer. Nós começamos a falar com Ele, mas nesse processo, nesse caminho que nós estamos seguindo, nós também temos que levar Jesus para dentro da nossa casa. Versículo Lucas 24, a partir do versículo 28, eu vou ler aqui. Diz assim: aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Hoje em dia, nós não precisamos insistir para que Jesus fique conosco. Jesus, ele já nos prometeu que ficaria conosco, que viveria conosco até o final dos séculos, amém? Nós não precisamos mais insistir para que ele fique conosco. Ele já está aí, ele já está disponível, ele está com você. Então o que a gente pode tirar desse ensinamento? O que a gente pode tirar deles indo, de Jesus ficando na casa deles? Deixe com que Jesus possa entrar nos lugares mais íntimos da sua vida. Sabe aquela dor que você sente, ou a culpa, coisas que aconteceram durante a caminhada? Sabe, coisas que te deixam tristes, que te machucam, ou alguma coisa que você fez e que você ainda não conseguiu se perdoar, talvez. Todas essas coisas. Coisas que ninguém sabe, os pastores não sabem, sua família não sabe, seus amigos não sabem, ninguém sabe. Mas sabe quem que sabe? Jesus. E por que ele sabe? Porque ele está andando com você. Ele está no caminho junto com você. Ele está ouvindo ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele está ouvindo tudo que está acontecendo. Ele está vendo você falando dele para as pessoas. Ele está vendo que você está se esforçando para falar com ele. Se você ainda não tem aquele costume de orar, você está se esforçando e aquilo você vai fazendo. Mas ainda Jesus não chegou na sua casa. Jesus não chegou no seu íntimo.
No caminho para o seu íntimo, deixe com que Jesus trate a sua vida. Deixe com que Ele possa te curar dessas dores. Quando você deixar com que Cristo cuide dessas coisas para você, você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer como os discípulos disseram: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Sabe por que o coração deles ardia no caminho? Porque a cura e as coisas que acontecem na sua vida começam a partir do caminho. É quando você começa a caminhar com Jesus, é que Jesus vai te curando. Assim que Ele chegar no seu coração, no seu íntimo, Ele vai se sentar à mesa e partir o pão, vai te servir, e nesse momento você vai perceber o que Ele fez. É interessante que a mesa é algo muito importante e é muito significativo para o nosso contexto de igreja, porque a mesa, ela tem refeições, acontece afeições, relacionamentos e memórias. Foi por isso que eles viram, foi por isso que eles conseguiram ver Jesus, porque aquele ato de Jesus partir o pão, fizeram com que eles se lembrassem de várias vezes, provavelmente, Jesus ter feito isso. O ato dele de fazer, dar graças a Deus e fazer tudo aquilo. A mesa traz todas essas coisas. E é na mesa onde você vai realmente perceber e vai reparar na sua vida uma mudança significativa. Uma mudança significativa. Sua vida vai ficar mais leve, sem todo aquele peso que você estava carregando. O processo começa no caminho, mas a cura é totalmente feita, realizada, completa, quando você se senta à mesa com Jesus e deixa Ele tratar o seu coração. É no caminho, é dentro da sua casa, é dentro do seu íntimo, é dentro do seu coração. Amém? E aí você vai olhar para trás e vai perceber que no caminho, enquanto você falava com Jesus e falava sobre Jesus, a sua vida foi sendo curada por Ele. É isso que Ele faz. Enquanto estamos trabalhando no reino, enquanto estamos fazendo com que a nossa comunhão com Deus cresça cada vez mais, Ele trabalha em nossos corações. Mas você percebeu? Lembra que eu falei que a distância de Jerusalém até Emaús é mais ou menos uns 11 quilômetros? É um pouco distante. Terá um momento no seu caminho, no seu caminhar, na sua vida cristã, que não vai dar mais para olhar para trás. Você já passou um longo tempo andando. Você já passou um longo tempo falando com Jesus e falando sobre Jesus. Já fomos longe demais e estamos há tanto tempo no caminho que nós precisamos deixar com que Jesus entre no nosso coração. Precisamos deixar com que Jesus possa entrar na nossa casa e fazer a mudança que é necessária. Já não dá mais para olhar para trás e querer voltar para Jerusalém. Nós temos que continuar o nosso caminho, porque é lá que é o nosso destino. Lá que é onde Jesus vai tratar o nosso coração. É lá onde Jesus vai fazer a obra acontecer nas nossas vidas. Mas nós temos que continuar no caminho. Amém? Então, não só no caminho, mas na tua casa. E o último ponto que eu gostaria de falar está lá no capítulo 24, versículo 49, que é o poder que vem do céu. A partir de hoje, faltam 8 dias para o Pentecostes. Estamos quase chegando lá na história dos 2 discípulos de Emaús. Estamos quase chegando a 50 dias após os acontecimentos. Tudo isso havia acontecido desde o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. E em Atos 2, Lucas nos conta o que aconteceu no 50º dia após a ressurreição de Jesus. Mas hoje não é dia de falar sobre isso. Deixo isso para o pastor, porque senão ele vai brigar comigo. Mas hoje eu quero falar sobre a promessa. O que acontece no dia... hoje eu quero falar sobre a promessa que foi cumprida no dia de Pentecostes. No caminho, Jesus nos ensinou tantas coisas, não é verdade? Você pode olhar para trás e ver na sua vida que Jesus te ensinou várias e várias coisas. Tantas coisas poderosas que transformaram as nossas vidas. E é por isso que no caminho, nós sentimos o nosso coração queimar por falar sobre Ele. E isso vem transformando as vidas há mais ou menos uns 2000 anos. Essas conversas
igual o nome do livro lá que eu estou lendo, né? Conversas em torno da carta aos Filipenses. Essas conversas que acontecem, isso vai queimando em nosso coração, e é por isso que nós estamos aqui. O versículo 49 diz assim: agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. E lá em Atos 1, 4 e 5, diz assim: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa já se cumpriu. Isso foi há 2000 anos. Já aconteceu. O Espírito Santo já foi derramado. Ele está disponível. O Espírito Santo está disponível para nós que estamos no caminho, para nós que falamos com Ele diariamente, falamos dele constantemente e andamos com Ele desde então. Quando Ele entra no nosso íntimo e transforma o que é preciso ser transformado. Mas não acaba por aí. Sabe o que nós somos? No versículo 48, diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas. E essas testemunhas de Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós não podemos ser testemunhas de algo que nós não presenciamos. Se nós domingo que vem nós vamos falar sobre o Pentecostes, sobre esse acontecimento no Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo. Como nós que somos testemunhas de Jesus, nós vamos falar disso se nós não vivemos isso. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Semana que vem será o dia de Pentecostes. Mas eu gosto, e essa parte é interessante porque eu sou muito racional nisso daqui. Mas não crie expectativas cheias de crendices. Não crie expectativas que... Não crie. Não, cheias de superstição, sabe? O copo em cima da TV. Não, esquece isso. O Espírito Santo não é isso. Mas que durante essa semana você possa conversar bastante sobre Ele. Conversar bastante com Ele dentro do seu jejum, oração e leitura da palavra. Dando a liberdade para que Ele entre no seu mais íntimo e possa transformar tudo o que possa estar lá. E com isso, todos nós juntos, no domingo à noite, possamos terminar esse tempo de consagração em uma só voz e fazer a seguinte oração, e eu gostaria que você pudesse abrir comigo, Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Atos capítulo 4, versículo 29 e 30 diz assim: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu vou ler de novo. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Com o poder que vem do céu, nós somos capacitados para isso, para podermos pregarmos. Jesus nos enche de coragem e nós conseguimos pregar esse evangelho para todo mundo. E pregando o evangelho, Jesus vai estender a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome, por teu nome de teu santo servo Jesus. Isso só acontece com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Isso só acontece com pessoas que estão caminhando com Jesus. E durante a sua caminhada, muita coisa acontece. Você conversa sobre Ele, você fala com Ele, você deixa com que Ele trate o seu coração, e o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Amém? Amém. Pastor, pastora...